Fala galera, bom dia, dia 13, terça-feira. Vamos lá para mais Morning Call. Tô tentando gravar aqui e deu uma bugada no cérebro agora há pouco. A gente fala tanto de inflação e números ao contrário, né? Notícias boas, o mercado precifica de forma ruim e vice-versa, né? Quando sai um dado econômico bom, precifica de forma ruim e que às vezes dá uma bugada no cérebro. É a segunda vez que eu tô gravando aqui. Mas vamos lá, como vocês sabem, hoje vai sair dados de inflação, que é o IPC, Índice de Preço ao Consumidor, e existe uma expectativa de diminuir a inflação aí de 3,4 para 2,9 no anual, né? E o mensal também sair de 0,3 ali do mês de janeiro e ir para 0,2. E onde que eu tava me confundindo aqui? Se sair uma inflação, o Powell na última quarta-feira lá de decisão de juros, ele falou que o medo, não é o medo, mas o receio é que outros indicadores econômicos vêm melhorando com o tempo, só que a inflação deu uma estagnada. E esse é um receio dos investidores de forma geral, né? Se a inflação mostrar aqui que dá uma parada, assim, ó, mantenha, por exemplo, 3,4, até um 3,2, vamos chamar assim, isso significa que a inflação ainda está persistente, né? E a inflação persistente pode forçar o Banco Central, de repente, a adiar, a baixar a taxa de juros, a estimular a economia, porque a inflação ainda está alta. E aí o mercado vai reagir de forma negativa, mesmo que caia, tá? Mesmo que caia um pouco. Eu tô falando ali, ó, de 3,4 para um 3,2, alguma coisa assim. Se sair 3,4 para 3,4 ou até mais alto, né, 3,6, isso significa que aquele medo do Powell é justamente válido e que a inflação está se mantendo estável ou até mais alta, e que daí ele não pode baixar a taxa de juros. E aí o mercado vai reagir de forma negativa hoje. A gente está falando de dólar subir e índices caírem. Mas se a inflação cair, o mercado pode reagir de forma positiva, né? Então vamos acompanhar. Eu vou estar na live junto com o pessoal lá. Para quem é membro, né? Vou estar lá junto com todo mundo para a gente acompanhar esses dados a hora que sair. E aí de resto do dia não tem mais nada no dia de hoje. E lá na madrugada que vai sair alguns dados de inflação em relação à Libra, né? Índice de preço ao consumidor e índice de preço ao produtor também. Mas é de alguns setores bem específicos, assim, que vai sair às 4 horas da manhã. E amanhã de manhã, sim, tem PIB da zona do euro, até antes do horário que eu gravo o Morning Call, né? Então vai sair, são esses dados econômicos que tem para sair até amanhã. E em relação a notícias, de forma geral, também está falando sobre os dados de inflação. Não tem muita coisa, tem alguma coisa de guerra e política. Por exemplo, aqui no CNBC, né, falando do Senado aprovar a ajuda em relação à Ucrânia e Israel e tal. Pode ver, China e Rússia não são mais vistos como os principais ameaças à segurança, então tem muita coisa sobre guerra e política. Eu deixei separado aqui sobre a NVIDIA, né? O rally da NVIDIA. As pessoas estão... Isso aqui, esse FOMO é uma síndrome, chama, né? Que é Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. É interessante esse tipo de matéria, assim, porque vai muito do comportamento. É igual o Bitcoin. O Bitcoin tá subindo. Todo mundo fala que tá comprando. Ele rompeu uma resistência ontem de $50 mil. Tinha muita gente esperando fazer um pullback para poder comprar e entrar no mercado de novo. E essa síndrome, né, do Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora enquanto os outros estão ganhando dinheiro, faz com que você entre nas operações muitas vezes no topo, né? E aí eu deixei separado aqui o gráfico na NVIDIA, esse aqui é o gráfico diário. E reparem que depois da acumulação aqui ela disparou um monte. E eu lembro que quando abriu esse gap aqui, eu vendi por aqui, mais ou menos por aqui assim. Depois que eu vendi, parece que eu acertei o fundo, né? E só subiu. Eu acabei sendo estopado mais ou menos nessa região aqui e não parou mais de subir. E na época que eu entrei vendido aqui, eu ainda vi especialistas falando que a NVIDIA poderia disparar e passar acima dos $600 a ação. E de fato passou, tá lá em 700 e pouco, 750, chegou a bater, né? E aquela síndrome que ele falou a Fear of Missing Out, naquela matéria ali do CNBC, é justamente sobre isso, né? Sobre muita gente tá ganhando dinheiro e tá subindo e tal, e aí você fica com esse medo de ficar de fora também e não ganhar dinheiro. Não é medo, né? Mas, pô, todo mundo tá ganhando eu não. Aí quando você entra na hora que tá todo mundo realizando, saindo das operações. E isso pode acontecer com o Bitcoin também, que tá subindo bastante agora. Então é um comportamento de mercado muito comum da gente ver. E olhando pro gráfico, o dólar ontem ele subiu um pouco, reparem que o NZD caiu, o dólar australiano também caiu, o euro também caiu, a libra caiu menos, porém, da madrugada em diante, depois que abriu o mercado europeu, mudou tudo, né? O dólar acabou subindo, então ontem durante o dia o dólar subiu e hoje de madrugada o dólar caiu, e é esse movimento que a gente está vendo aí nesse momento. Com o euro subindo, com a libra subindo, com o dólar australiano subindo, dólar neozelandês subindo. E uma coisa estranha é que o índice Dow Jones ele está lateralizado aqui ainda. Se o dólar estivesse caindo porque o mercado está esperando alguma coisa do dado de inflação ali,
o Dow Jones teria que estar subindo também. E aí que tá, se talvez o maior movimento hoje seja dos índices, porque eles estão paradinhos ali, né? O dólar já está caindo e os índices estão parados. Então, se vier um dado de inflação bom em que faça que o dólar caia, a gente vai ver esses índices, como o Dow Jones, por exemplo, renovar a máxima, porque ele está lá na máxima histórica, né? Como ele não está se movimentando, eu chamo isso de divergência de mercado, porque você tem várias informações e tem alguns que não estão se movimentando e é estranho, né? Com o dólar caindo, pode ver que o ouro subiu, então tá tudo funcionando normalmente, mas os índices estão parados ali. E isso soa um pouco estranho, pode ser que tenha grandes movimentações para esse lado dos índices lá. Tá certo? Então vamos lá acompanhar esse dado econômico, que é bem importante. Eu vejo vocês no próximo Morning Call.